Tu pegou meu papel. Vamos lá. Tá aqui mesmo, tá no slide. Vamos lá. A ideia principal desse artigo é justamente nós trazermos uma reflexão sobre a concepção espírita do homem. E para falar disso, naturalmente a gente passa por um entendimento para compreender quais são os saberes que a humanidade tem sobre si e dialogar a partir daí com a própria concepção espírita, né? Nessa busca, nesse histórico, nós encontramos algumas tradições, algumas ideias que se tem sobre uma compreensão do ser humano. A primeira delas fala de uma tradição mais mitológica, onde lá no início, nos primórdios da humanidade, havia um entendimento de um homem como um ser humano essencialmente bom, e esse ser humano essencialmente bom tinha uma relação com a divindade, uma relação muito próxima daquilo que está relacionado com os fenômenos da natureza, com aquilo que ele não sabe explicar. Atribuía-se à divindade várias coisas. Então, de alguma forma, esse homem ele era um homem ignorante de si, era um homem que sabia pouco de si, mas ele era um homem também que estava buscando essa relação com o sagrado, era esse homem que ainda estava tentando entender quem de fato ele era. No segundo momento, do ponto de vista da história da humanidade, essa concepção ela muda. E aí ela traz, então, a partir do advento das ciências, uma concepção mais naturalista, né? Esse homem que está em harmonia com a natureza, que vem da natureza, que existe um aspecto biológico associado a isso. Há aí uma tradição na própria ciência, onde há um rompimento desse sagrado com a questão da própria existência humana. E aí se começa a pensar esse ser humano a partir de uma perspectiva mais biológica, mais integrada na natureza, como resultado dessa natureza, né? Então, o homem também é um ser biológico, também faz parte desse processo da criação. E então a concepção muda a partir de então. E mais recentemente, essa concepção muda novamente, e aí é adicionada uma visão de historicidade, né? E desse homem histórico e desse homem social. Esse homem que é datado no tempo, que é datado numa história, numa época, no espaço, que tem uma concepção, uma cultura que está associada a isso. Então, hoje já se compartilha dessa visão do ponto de vista desse homem histórico-social. Certamente que eu estou falando disso, eu estou falando do ponto de vista da ciência, né? Se a gente for cartografar a concepção do homem ao longo da história da humanidade. Mas qualquer que seja o nosso saber, seja religioso, seja científico, seja da própria arte, sempre existe uma concepção do ser humano. E aí é exatamente aí que entra o diálogo com esse artigo, né? É curioso porque parece que ao mesmo tempo que se sabe quem é o homem, parece que não está muito claro, ou talvez não esteja muito claro, alguns aspectos importantes que foi a ideia do nosso artigo. Então, esclarecer isso, ou pelo menos colocar isso de maneira mais clara, a concepção espírita. Para algumas pessoas isso pode soar como algo distoante, algo antagônico, a visão que não se complementa. Para outros pode ser uma visão complementar. Nós não vamos entrar aqui no mérito se é complementar ou se é antagônico, mas vamos sim pensar, a partir daí, refletir sobre a concepção do espiritismo. Bom, o objetivo do artigo é exatamente esse, elucidar as concepções filosóficas e religiosas que subsidiam a compreensão do homem para o espiritismo, e trazendo também a contribuição de alguns autores, de alguns teóricos aí do próprio movimento espírita, que contribuíram para o entendimento, para o alargamento do conhecimento da doutrina sobre esse assunto. Bom, a gente não vamos fazer muito mistério, não. Eu acho que aqui a gente já começa, o artigo ele já começa trazendo, no primeiro momento, a concepção espírita, e a ideia é essa que está aí no quadro, né? O homem, ele é um espírito encarnado, criado simples e ignorante, e quando a gente fala criado simples e ignorante, não é exatamente o homem, mas o espírito criado simples e ignorante, sem saber, destinado à perfeição através das múltiplas encarnações. Isso faz parte da concepção espírita do homem. Quando você olha para o homem na Terra, então você encara esse homem a partir de uma ótica de um espírito encarnado, que foi criado simples e ignorante e que passa por múltiplas existências, e essa é uma delas. A encarnação do homem
ela é encarada por uma filosofia interexistencial. Eu gosto desse conceito de interexistência que eu emprestei lá do Herculano Pires. O conceito é dele, dessa concepção de interexistência. Ou seja, nós participamos ao mesmo tempo do plano físico e do plano espiritual. Então, há uma duplicidade, uma dupla existência, né? Como se nós existíssemos em dois lugares ao mesmo tempo, se é que é possível falar assim. A participação tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E a gente ainda vai encontrar também na literatura a visão do ser humano como um ser biopsico, sócio, espiritual, que também está muito alinhada com o que se conhece hoje na própria ciência, já se tem um pouco essa visão, mas essa visão também existe a partir da literatura de alguns autores espíritas que falam sobre isso. E aí vamos destrinchar, então, esse entendimento, né? O primeiro deles fala sobre esse homem que a gente estabeleceu algumas categorias para analisar, alguns entendimentos para analisar. E o primeiro deles a gente colocou esse homem como um ser biológico. Então, esse homem que é dotado de corporalidade, esse homem que tem um corpo, e esse corpo ele tem uma influência sobre esse espírito, esse homem que é um homem corporal, que é um homem da existência, que é um homem que é dotado dessa corporalidade e que nós espíritas precisamos muitas vezes valorizar ou pelo menos dar atenção a esse corpo, porque é ele que é o instrumento desse momento que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Então, dessa dupla natureza, nessa duplicidade, nesse momento em que nós estamos, que o homem está na Terra, e ele participa tanto da natureza física quanto da natureza espiritual, é imprescindível que a gente leve em consideração a composição da matéria, a composição biológica no entendimento desse ser humano, né? Não é possível você encarar apenas o homem da perspectiva da espiritualidade, mas também da perspectiva da corporalidade. Porque muitas vezes, nós espíritas temos a tendência de privilegiar o aspecto espiritual em detrimento ao aspecto corporal, como se fossem coisas que a gente não deve, então, valorizar a corporalidade, porque senão vai exacerbar certas coisas. Nós temos, às vezes, algumas compreensões que dificultam esse processo. E a ideia não é negar a nossa corporalidade, mas sim saber utilizá-la para que a gente possa ter uma existência mais saudável, né? Então, aí a gente entende que há uma influência desse corpo e que isso também alarga o nosso entendimento. A grande dificuldade nossa, muitas das vezes, quando a gente fala do entendimento do espiritismo, e, sobretudo, das obras espíritas, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda no espiritismo, é porque, às vezes, parece que nos falta alguma compreensão, ou pelo menos uma compreensão maior, sobre, de fato, quem é esse homem e qual é a influência desses aspectos na nossa existência atual, tá? Kardec, eu trouxe aqui Kardec, que é uma questão importante. Os órgãos são um instrumento da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e grau de perfeição dos órgãos. Então, assim, é importante a gente entender que esse desenvolvimento ele passa necessariamente por uma dimensão também da corporalidade. O segundo aspecto é esse homem psíquico, que a gente traz o homem psíquico como um ser complexo. Então, se nós participamos de um duplo momento, né, que é tanto corporal quanto espiritual, nós trazemos aqui no Kardec na relação entre espírito, perispírito e corpo, que naturalmente essa relação ela já traz uma complexidade nossa própria modo de viver, no seu próprio modo de existir. Então, ele já traz uma complexidade nessa interação, muitas nuances que nos escapam, muitos aspectos que são negligenciados. A ideia principal desse ser intermediário que funciona, que é o nosso perispírito, que funciona como intermédio entre o corpo e o espírito. Então, como que se dá essas relações? E é nessa relação entre espírito, perispírito e corpo, que vai formando essa complexidade, é que nos dá a possibilidade de refletirmos sobre a nossa existência. E quando refletimos sobre a nossa existência, nós passamos necessariamente por uma tomada de consciência. A função de pensar, a ideia da reflexão do próprio existir, ele traz no seu bojo a ampliação da consciência. Só é possível você aumentar seu nível de consciência se você começar a pensar sobre quem você é, o que você vive, as coisas que a forma como você existe. É essa capacidade de pensar sobre si que alarga a compreensão, a tua consciência. E aí a gente traz aqui algumas ideias, que é da compreensão da teórica, da consciência prática e da consciência estética, que são 3 conceitos importantes que nós não vamos destrinchá-los aqui, mas apenas para que a gente saiba que uma coisa é você ter acesso a um conteúdo, você saber algo sobre um determinado assunto,
Outra coisa é você colocar isso em prática, que são instâncias de consciência diferentes. E um terceiro, que é a questão estética disso, que é justamente você compreender a harmonia, a beleza, aquilo que existe que, de fato, faz sentido num determinado existir. São 3 concepções diferentes, mas que, à medida em que você começa a refletir sobre o seu próprio existir, você naturalmente passa pelo alargamento dessa consciência e vai dialogar com essas 3 concepções da consciência. Por último, quase último, ainda tem um último. O homem social, que é um homem que naturalmente passa por uma relação com os outros seres, é um ser gregário, né? O homem, por natureza, ele traz essa capacidade de se relacionar com os demais seres. É nessa relação de sobrevivência que ele modifica o ambiente, que ele estabelece um contato com o ambiente, com o meio, com os outros, faz essa mudança. Esse labor, esse trabalho que ele desenvolve, ele não se dá apenas do ponto de vista do trabalho da força física, mas ele se dá também do ponto de vista intelectual. Então, é o melhoramento da sociedade, o melhoramento da sua própria condição de vida, da condição dos seus semelhantes, da condição que ele está na perspectiva do próprio espiritismo, na perspectiva da interexistência. Então, você está não só melhorando a sua capacidade de vivência aqui na Terra, aqui nesse planeta, mas como de toda uma comunidade. Então, a gente não pensa apenas no nosso próprio mundinho, a gente pensa nessa nossa relação com a espiritualidade. Se nós estamos hoje aqui num evento como esse, você naturalmente pensa que você está aqui, mas quantos espíritos participam conosco do ponto de vista espiritual, que também estão se esclarecendo, que também estão aprendendo? Então, essa visão alargada, né? Essa visão de uma sociedade ou de um ser social que se relaciona não apenas com os outros encarnados, mas com os desencarnados, numa espécie de comunidade cósmica, né, planetária. Eu acho que essa concepção amplia. E aí a gente vai pegar aqui o próprio Leon Denis, que vai dizer também que na filosofia espírita existe uma visão sociológica interessante, né, do espírito, como um constante enlace entre o visível e o invisível, interpretando o fato histórico como algo que se desenvolve na relação entre encarnados e desencarnados. Então, o fato histórico, encarar a historicidade, esse momento que a gente vive, o momento de tecnologia, o momento que nós estamos vivenciando, é esse momento que é importante para o nosso processo evolutivo, nós espíritos que estamos aqui, encarnados, e aqueles que estão desencarnados, porque também tem algum tipo de experiência, de vivência, de aprendizado no mundo espiritual, a partir dessa historicidade que o próprio planeta vivencia. E, por fim, o conceito de interexistência, que eu já falei um pouquinho aqui, mas que passa também por essa ideia de você refletir a sua própria vida, e a gente faz meio que um histórico pensando na filosofia espírita como a parte que se ocupa... A parte que se ocupa da realidade existencial. Então, falar dessa realidade existencial a partir das dimensões que não se restringe apenas à questão espiritual, mas fala também dessa vida. Então, pensar que nós vivemos, estamos numa condição humana, na condição de viver e de superar a própria existência, de refletir sobre o próprio existir, e quando você olha nisso, é que surge a nossa responsabilidade. Essa responsabilidade que caracteriza por uma rede, como o Herculano fala, uma rede solidária interexistencial. Uma rede onde há uma mútua interação entre espíritos, que juntos constrói uma vivência, que juntos constrói, alternando de lugares. Ora, nós estamos aqui como encarnados e os espíritos no mundo dos espíritos, e depois nós trocamos de lugar, estaremos do lado de lá e eles estarão do lado daqui. Então, há uma espécie de rede solidária, de processo evolutivo, caracterizando toda essa nossa forma de viver, toda essa nossa forma de compreender a nossa vida. Então, o homem, ele não é apenas um homem do ponto de vista biológico, do ponto de vista psíquico e do ponto de vista social. Ele é um homem também caracterizado por essa interexistência, e a concepção espírita ela alarga esse entendimento. Então, mergulhar nessa existência é captar recursos, né, para a construção desse ser espiritual, transcendendo a condição e aspirando realidades que permanecem, que ajudam a gente a se tornar mais consciente de quem nós somos.
E aí, bom, o artigo tem muita coisa, eu não desdobrei ele inteiro, eu só trouxe os aspectos mais importantes. Mas nas fileiras filosóficas e religiosas do Espiritismo, tem várias coisas para a gente falar sobre o assunto. O artigo ele realmente demanda várias coisas, mas a gente não vai falar de todas elas, mas existe uma densidade nessas arguições. Existem vários conteúdos que precisam ser explorados. Acho que vale a pena a gente conhecer um pouco mais. Falar não apenas daquilo que parece mais superficial, mais básico e mais simples, mas existem conceitos profundos que remetem a certos construtos teóricos, certos entendimentos, a noção de simples ignorante, a ideia de processo evolutivo, a noção de existência, de interexistências, conceitos que passam pelo nosso dia a dia, pela nossa formação, pela nossa compreensão e entendimento da doutrina. Às vezes, quando a gente começa a pontuar, né, a colocar esses aspectos no papel, a gente começa a desenhar um caminho, a gente chama cartografar, né? Desenhar um caminho para entender melhor a doutrina e, naturalmente, evitar alguns enviesamentos, algumas distorções que às vezes a gente encontra na compreensão doutrinária. Muitos dos nossos grupos de estudos, a gente percebe que essa ausência dessa compreensão da visão do homem para o espiritismo, ela acaba muitas vezes criando ideias sobre certos conceitos espíritas que não fazem parte do espiritismo. E aí eu acho que é legal a gente trazer isso à tona para esclarecer. Então, deixando bem claro a ideia de que o homem é um projeto em si mesmo, dotado de consciência, responsável por seu próprio desenvolvimento, um ser psíquico, social, biológico, um esboço inacabado que foi criado simples e ignorante, que encarna com a finalidade de crescer e caminhar na direção a Deus. Muito obrigado. E esse é o final.